Estamos começando mais um episódio do podcast Na Real. Eu sou Fabiola Costa, estou aqui com a Ludmila Ribeiro e com o Luciano de Paula, Head na Mapa. Isso aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui conosco, Luciano. Então vamos começar do começo. Sim. Quem é o Luciano na Real? Na real, eu sou empreendedor, sempre tive essa experiência de buscar e desenvolver negócios, empresas, mercados. Dei uma grande sorte na vida, que quando você empreende, sorte também é extremamente importante. Vim a conhecer a Neide Vieira Duarte, que é a fundadora da Mapa. Estava fazendo terapia e a minha terapeuta fez essa ponte com ela. Legal. E a partir disso, isso está fazendo 10 anos. E aí eu vim conhecer, vinha participar ali do começo da Mapa, dos primeiros 2 anos da Mapa. Ainda chamava Mapa, Método de Avaliação de Pessoas. E ali eu comecei a trilhar a minha experiência dentro do mundo de pessoas. Eu sou formado em Programação Visual, na UEMG, antes de existir design gráfico. Depois eu fui trabalhar na área de publicidade, depois fui trabalhar também na área de educação. Diversas experiências, boas e ruins. As ruins viraram boas, porque isso tudo é experiência de vida. Estava até falando anteriormente a respeito disso. Bagagem, né? Um tempo de trabalho, a gente vai ganhando bagagem, e eu já estou aí há 30 anos no mercado, e esse tempo já, várias vivências eu tive em diferentes mercados, diferentes atividades, que hoje me colocam como empreendedor. Estou à frente da Mapa, sou CEO, e hoje uma das principais empresas de avaliação psicológica do Brasil. Legal. E a Mapa tem essa tocada, né, se eu posso dizer assim, do vínculo de pessoas, né, e das avaliações e dados, né, números muito fortes. Isso. Fala um pouquinho pra gente da empresa, para a turma que está nos hoje ouvindo até entender. se traduz no nosso posicionamento, né? Hoje a gente se coloca como Mapa HDS. Esse HDS é de Human Data Science. Isso. É a integração entre ciências humanas e ciência de dados. Mas a gente nasce lá, né? A gente, como eu comentei, a Neide é uma pessoa que esteve muito à frente do tempo dela na área da psicologia. Então a gente está falando disso, uma experiência de mais de 40 anos, de um núcleo que veio lá da UFMG, onde ela se formou como psicóloga, a Federal de Minas Gerais, e a partir de diversas demandas que ela teve, de grupos em que ela participou, ela começou a desenvolver um olhar não só da questão dos aspectos da personalidade do indivíduo, mas também abrindo um campo de visão de aspectos também sociais, antropológicos, sociológicos, legal, econômicos, que têm um impacto no dia a dia das pessoas com o trabalho, que hoje, inclusive, se traduz nas nossas soluções. A gente não só tem um teste de personalidade, esse teste é validado pelo Conselho Federal de Psicologia, mas também temos hoje um inventário psicossocial. Esse inventário, inclusive, está ganhando mercado muito rapidamente pela estrutura que tem, pelo produto que é. Depois a gente pode falar um pouco a respeito disso, mas a Mapa sempre esteve muito à frente de já nascer como uma solução digital. Então toda essa história que a gente tem passa por olhar como soluções para as empresas, de avaliar o indivíduo, ter um leque de possibilidades, de aspectos que são avaliados das pessoas, e uma preocupação muito, muito clara. Isso faz parte da nossa essência, da qualificação, da qualidade do dado que é gerado para as empresas. Eu acho que isso é o mais importante. Não adianta a gente ter uma plataforma linda, uma marca linda, um pessoal, uma empresa se movimentando, se o dado que a gente não está gerando para os nossos clientes é um dado correto, cientificamente validado. Essa é uma essência. E a outra é ser uma empresa de tecnologia. E hoje nós despontamos como uma empresa que tem a melhor solução digital, melhor usabilidade, acessibilidade, com possibilidade de integração a outras plataformas. Somos integrados a diversas plataformas hoje no Brasil, gerando dados através de ciências humanas. Então, essa aplicação de ciências humanas para o entendimento de pessoas e a relação das pessoas com o trabalho.
você trouxe, né, na sua fala muito essa questão de estar à frente no tempo, né? Então, você já tinha um inventário psicossocial e hoje a NR01 está passando por um processo de Sim. mudança. Como é que vocês estão conseguindo conectar esse inventário para o atendimento dessa mudança na NR? Sim. A gente, como eu comentei, a gente já vem como uma base, com uma estrutura de visão de desenvolvimento de produto, um olhar amplo do indivíduo e do grupo de pessoas estruturando uma empresa. Então a gente já vinha trazendo uma visão que vamos entender uma pessoa na sua estrutura emocional, nas suas demandas relacionais, mas também a questão social sempre teve um peso muito grande. E a gente sabe que as questões sociais têm um peso muito grande dentro da tomada de decisão das pessoas ou mesmo da posição que as pessoas tomam dentro das organizações. Sim. Então, como que está seu núcleo familiar? Qual que é a importância da empresa para a família? Qual que é a importância da família na tomada de decisão dessas pessoas? Como que as relações sociais que o indivíduo tem? Qual que é a centralidade do trabalho na vida da pessoa? Então, vocês vejam que a gente começa a abrir uma visão a respeito do entendimento do ser humano. E há 2 anos atrás a gente começou a discutir sobre uma frente dentro do trabalho que era se falar a respeito dos aspectos psicossociais. Então a gente, dentro do nosso núcleo de P&D, encabeçado pela Neide, junto com a Nayara Teixeira e o Carlos, que são pessoas, a Nayara é nossa diretora na área de operações, psicólogas, com pós-graduação e mestrado na área de avaliação psicossocial, e o Carlos, doutor em neurociência, são pessoas que estão à frente do nosso processo de desenvolvimento de produtos. Então eles começaram a rascunhar o que é a estrutura de um inventário psicossocial e realmente foram muito felizes nessa estruturação, nessa visão. E da onde vem essa base? Não vem da cabeça que eles acharam que deveria ser. Não, isso aí foi um estudo, uma visão do que a OIT trazia sobre os aspectos psicossociais. A Organização Internacional do Trabalho traz essa informação em relação ao que é a visão dos aspectos psicossociais, onde a gente vai falar do indivíduo, da organização, do trabalho e das relações sociais. Então, são eixos de avaliação que a gente tem dentro desse instrumento e, a partir disso, a gente trouxe essa solução para o mercado. Assim como a gente teve, há 10 anos atrás, um processo de validação do nosso teste de personalidade, também todo o desenvolvimento de uma amostra, validação do instrumento, passou todo um processo de normatização. E na hora que esse produto estava pronto, começou uma movimentação também, primeiro com a Lei da Saúde Mental, sim, que e de uma importância muito grande, né? É um reflexo, podemos dizer assim, infelizmente, um reflexo de uma sociedade adoecida, né? Mas há uma movimentação em relação às soluções que têm que ser colocadas para as empresas. Então, podemos dizer, reconhecer as empresas que têm um real trabalho em relação à questão da saúde mental e depois, de uma forma mais incisiva, uma alteração na NR1. Então, a gente não está falando de qualquer NR, a gente está falando da NR que, vamos dizer, é a base todas as relações de CNPJ no Brasil, onde não só os aspectos ergonômicos, médicos, ligados à medicina do trabalho e ocupacionais têm que ser avaliados, mas também os aspectos psicossociais. Então, no final de julho, houve aí a carta, né, o desenvolvimento, e a partir de 26 de abril de 25, a gente vai ter aí a obrigação de todas as empresas terem que responder a NR1, trazendo também os aspectos psicossociais. Então, a gente já tinha um produto ali pronto, mas não só. Então, a gente não está navegando numa onda. A gente já vinha numa história prontos, né? Já de olhar desses aspectos, gerando dados, grandes empresas no Brasil já utilizando esse instrumento. E hoje, não só a gente tem um instrumento onde a gente vai olhar esses diferentes eixos, a gente vai falar sobre saúde e bem-estar, a gente vai falar sobre questões de volume de trabalho dentro da empresa, a gente vai falar das questões ligadas a assédio dentro da organização, assédio moral dentro das empresas, a gente vai falar desse diagnóstico que os colaboradores vão trazer das empresas,
E isso de uma forma individual, falando do indivíduo, mas também desenvolvemos dentro da nossa plataforma um gerenciador dos aspectos psicossociais, de fatores protetivos e de fatores de risco. Então, hoje, a gente disponibiliza no mercado e a gente traz para os nossos clientes uma solução em que, através de um instrumento, a gente tem a capacidade de avaliar grandes volumes de pessoas, a partir disso, organizar esses dados, gerar uma documentação que é aderente e pode ser trazida ali para o E-Social, mas mais importante, um gerenciador onde a empresa vai ter um diagnóstico de onde estão esses fatores protetivos e onde estão esses riscos, com diferentes formas de onde a gente vai ter filtros por unidades, por setores, por níveis, e também onde esses riscos estão presentes. Então, realmente, a Mapa está à frente nessa visão de instrumentalização das empresas e de uma solução tecnológica para a gestão desses dados dentro das organizações. Legal, Luciano. E aí, te ouvindo, né, estava aqui pensando, tem todos esses dados que já há muito tempo vocês, né, a Mapa já gera, e agora todo esse caminho que você colocou aí de jornada. Então, tem o diagnóstico, ou seja, mostra para a organização o que está sendo feito de legal e aquilo que precisa, né, passar, gerencia, deixa a documentação. E aí isso fica com a organização, né, para entender o que ela vai fazer com isso. Enquanto CEO de uma empresa, né, o que você poderia dizer assim para outros CEOs ou para outros profissionais de uma alta gestão que olha para esse diagnóstico, independente do resultado, né? O que fazer, por onde começar, porque como você trouxe, né, as organizações são um reflexo de uma sociedade adoecida que vem, né, já de muito tempo olhando, agora olha para o ser humano, agora olha para as emoções né, desse ser humano. E o que fazer, né? Estando nesse lugar de CEO, o que você diria para os seus pares? Assim? Segundo a Organização Mundial do Trabalho, 30% da população, em um dado momento da sua atividade laboral, ela vai ser acometida por alguma situação de um adoecimento emocional. É um número absurdamente alto. Infelizmente tende a aumentar devido à complexidade que nós vivemos hoje e todas as transformações que a gente vem vivendo. Então, não dá para a gente jogar essa poeira para debaixo do tapete, sabendo que toda a questão ligada ao presenteísmo, absenteísmo, ao adoecimento do indivíduo, não só gera um fator, um peso econômico, né? Hoje se fala no Brasil um gasto acima de 200 bilhões de reais por ano em absenteísmo e presenteísmo. Então, a gente está aí gerando números, tem um número muito forte, na hora que a gente fala de valores, mas tem um aspecto humano também muito importante. Eu acho que a gente tem a chance hoje de poder gerar dados através de instrumentos validados que realmente respondem às demandas que se tem num processo de avaliação, mas através desses dados, saber onde que estão os riscos, aonde estão as pessoas que realmente estão num processo de adoecimento e trazer que as empresas, né, e aí você me perguntou uma visão de CEO de uma empresa, aonde que eu tenho oportunidade de aprender com esses dados e efetivamente ter o meu papel social como empresário de trazer uma real mudança na vida das pessoas. Eu acho que é a chance que se tem de pegar um indicador que vem trazendo grande peso, resultado negativo para as organizações, e virar o jogo para se falar assim, olha, agora eu tenho aqui um olhar claro, eu entendo onde estão os meus riscos, como que as pessoas estão dentro da minha organização, e onde que eu vou focar. Claro, tem ali um olhar de melhor resultado da empresa, claro, eu acho que todos que estão em uma empresa têm que ter um olhar de desenvolvimento e crescimento, porque crescemos juntos. Mas também tem um olhar de onde que estão as pessoas que precisam ser cuidadas. Sim. Aonde que são as pessoas que estão passando por maior risco? Quem são as pessoas que não estão suportando a atividade que executam? Mesmo que seja para ela sair da organização, mas que ela tenha um caminhamento, sabe? Que ela tenha um acompanhamento
e a partir disso trilhe um momento melhor para a vida dela. Eu acho que há uma necessidade de uma visão mais humana, mais próxima. A gente vem discutindo muito qual que é o papel do ser humano a partir de tanto impacto tecnológico, né? O futuro do ser humano é ser humano. Sim. Né? Então, esse ser Como humano... sempre foi, né? É como sempre foi, mas só que acho que agora ele pode deixar muito de uma operação para a máquina, ensinar a máquina e ele ter um papel mais de ser humano. Então, a gente vai ter aí um grande desafio de humanizar mais as coisas, de uma revisão. E agora a gente tem a possibilidade real e às vezes as coisas têm que funcionar assim, né, de cima para baixo, com uma norma sendo alterada, uma chance de acessar esses dados e falar de uma forma real que algo tem que ser feito para se trabalhar o desenvolvimento emocional, desenvolvimento psicológico, para não se sair de um adoecimento emocional e ir para um processo depressivo. Esse é um fator relevante aqui no Brasil. A complexidade que nós vivemos aqui levam pessoas que estão num processo de adoecimento emocional muito facilmente, por falta de acompanhamento, para um nível depressivo, de depressão, de realmente desligamento emocional para executar uma atividade ou nas suas relações sociais. Então, eu acho que precisa ser revisto o papel social das organizações, e vejo assim, e essa é a forma que a gente se coloca lá na Mapa. E é uma jornada, né, Luciano? É um caminho, né, longo a ser percorrido, não é... Acho que a gente não vem se desestruturando assim de uma hora para outra, né? Não, e também de não vai forma se nenhuma. reconstruir de uma hora para outra. Então Não, são tem que acender ciclos. essa luz, né? E não é uma Quanto coisa, antes. e a gente não está falando só do Brasil, essa complexidade é do ser humano, é em todo o mundo, são todas as mudanças e a velocidade das coisas que nós vivemos, é o volume de informação que a gente consome, é a quantidade de rede social que a gente se coloca, que a gente se mostra e que se mostra para os outros e vê o que os outros querem mostrar para a gente. Então, essa complexidade, por exemplo, eu saí do Instagram tem 2 anos, ou mais, não sei. Qual que é a necessidade que eu tenho de eu ficar vendo a vida dos outros e os outros vendo a minha vida? Sendo que as pessoas mostram o bonito, né? Então, e é uma necessidade de conexão muito grande, o volume de informações está muito grande. Se a gente não começar a fazer um corte em relação a isso, e também toda a necessidade de tempo que se tem de se cumprir dentro das relações no trabalho, tende a esse adoecimento ser maior. Então, precisa ter um ponto de virada nessas relações. Até para ter uma conectividade de qualidade, né, de fato, né? Então, eu acho que, até pensando um pouco nessa jornada, se você pudesse deixar um recado, né, para o próximo ano, né, 2025 já está batendo aí na porta. Se a gente pensa em todo esse cenário de mudança, de transformação digital, de uma necessidade de olhar para o humano, o que o Luciano falaria? Eu falaria a respeito de maior proximidade com as pessoas que a gente gosta, de convívio real, próximo, não só digital, de selecionar muito bem a informação e a fonte que você consome de informação, como você consome essas informações, um olhar muito próximo ao desenvolvimento no trabalho das pessoas que estão próximas, de formar grupos que são realmente positivos para a sua vida, se conectar menos, ler mais livros, viajar mais, ter mais experiências na vida. Eu acho que a gente não precisa estar tão próximo do ter. A gente precisa estar mais próximo às experiências. Isso, pelo menos, é algo que eu, minha esposa, e a gente tenta trazer para os nossos filhos, ter mais experiências. E isso é que a gente leva, né? Então,
e ter uma vida mais simples. A gente não precisa ter coisas demais, e sim viver mais. Muito legal. A gente agradece, Luciano, foi ótimo esse bate-papo e até o próximo. Valeu, obrigado. Muito obrigada, Luciano.